Oi, gente! Aqui para mais um papinho com vocês hoje, tá? Para fazer vocês entenderem juntamente comigo um processo metabólico que é muito comum, tá? E que está atrelado a uma série de condições e de dificuldades, chamado resistência insulínica. O que é resistência insulínica? De uma forma bem simples, é quando as células perdem uma capacidade, uma afinidade à insulina, que é o hormônio que coloca a glicose para dentro da célula. E por que acontece isso, né? O que leva isso a acontecer? Algumas situações, tá? Excesso de peso, a obesidade, porque essa resistência insulínica geralmente acontece em todos os tecidos, mas principalmente, tá? Nos músculos, no tecido de gordura e no fígado, né? Então, no excesso de peso, você tem um aumento do tamanho das células de gordura e muitas vezes até um aumento do número dessa célula, e essas células elas perdem a densidade do receptor ali, a afinidade, tá? E o que acontece? Né? Essas células elas também de gordura que estão aumentadas de tamanho, né, e em número, elas produzem, né, adipocinas inflamatórias que alteram essa resposta. Dessa mesma forma, o depósito de gordura nos órgãos, no fígado e até mesmo nos músculos também gera essa alteração. E qual é o grande problema, né, nessa situação específica do excesso de peso? É que com a dificuldade da entrada da glicose na célula, o corpo passa a precisar fabricar mais insulina pelo pâncreas, porque são enviados sinais para o cérebro que não está existindo glicose. Então existe aí um aumento da produção de insulina pelo pâncreas, e esse aumento de insulina, de produção de insulina pelo pâncreas, pode gerar uma falência secundária e posteriormente um diabetes tipo 2, né? Geralmente é o processo, né, específico do diabetes tipo 2 ligado ao excesso de peso, que acontece em qualquer faixa etária, mas muito particularmente também no processo de senescência, de envelhecimento, tá? Então essa é uma das condições. O sedentarismo também pode levar à resistência insulínica. Algumas alterações ou situações hormonais, como a síndrome do ovário policístico, que tem a resistência insulínica como base fisiopatológica, excessos, o estresse crônico, né, que leva a picos de cortisol. O hormônio do estresse, o cortisol, ele gera aumento de glicose, aumento de gordura, e pelo mesmo motivo você também acaba tendo resistência insulínica. Um sono deficitário, um excesso de alimentação que vai levar aí também pelas mesmas vias, seja pelo excesso de peso ou pelo aumento do cortisol, a resistência insulínica. Então todas essas situações que geram resistência insulínica, como é que elas vão aparecer no teu corpo, né? Elas vão aparecer como um aumento de depósitos de gordura, principalmente nessa parte abdominal e flanco. É uma gordura de difícil mobilização. Então, aquela insulina que não entra ali na célula para levar a glicose, ela acaba aumentando essa circunferência, gerando um depósito de gordura ainda maior. Então, é uma bola de neve. O aumento da gordura aumenta a produção de insulina. A insulina que não é utilizada gera aumento da própria gordura. Então, a gente precisa muitas vezes usar algum tipo de medicação para melhorar a resistência insulínica,
quando a mudança do estilo de vida, a melhora da alimentação, o exercício, o gerenciamento do estresse e até mesmo, vamos dizer assim, uma melhora no sono, entre outras coisas, né, não melhora essa resistência insulínica. E a resistência insulínica também pode acontecer e acontece na fase de transição hormonal da mulher, né, para a menopausa, a mulher que está no climatério, está entrando, porque o estradiol é um hormônio que ele aumenta, ele melhora a sensibilidade de insulina. E a mulher, nessa fase de transição menopausal, o que ela faz? Ela tem um declínio do estradiol, que pode ser um declínio que na maioria das vezes é progressivo, e enfim, chega um momento que esse estradiol ele cessa, né, na produção ovariana, e é quando a mulher realmente começa a ter os sintomas, os fogachos, a névoa mental, que é o brain fog, dores articulares. E o que começa a acontecer com essa mulher? Ela começa a ter um acúmulo de gordura abdominal, muitas vezes até que ela não tinha anteriormente. E mesmo fazendo exercício, e muitas vezes mesmo melhorando a parte alimentar, gerenciando o estresse, ela não consegue ter uma perda de peso que seria, vamos dizer assim, coerente com essas atitudes, com esse comportamento novo que ela está tendo. Então a resistência insulínica, ela precisa ser vista, ela precisa ser tratada. Existem alguns suplementos, existem algumas abordagens que a gente pode tentar. A berberina é uma delas, o vanade, colinato de crono, ácido alfa-lipoico. A gente pode usar algumas estratégias antes, obviamente, de entrar meramente com uma medicação, com uma metformina, com a pioglitazona, que são medicações que melhoram muito essa resposta insulínica, tá? Porém, se o processo já estiver estabelecido e a paciente não tiver respostas específicas, a gente sim vai precisar usar uma terapêutica medicamentosa para colocar esse processo dentro de um viés de normalidade e assim a paciente poder ter respostas que são respostas pertinentes, né, a um corpo sem resistência insulínica. Por quê? Porque tendo uma resistência insulínica, ela vai cursar com intolerância oral à glicose e posteriormente com diabetes. Então, a gente precisa não só tratar os sintomas clínicos, mas uma condição fisiológica que está intimamente ligada, né, ao aparecimento do diabetes tipo 2 em qualquer fase da vida, né, mas principalmente nessa fase de declínio hormonal, de diminuição hormonal progressiva, né? E justamente essa gordura aí também localizada no abdômen, ela gera outros problemas aí no diabetes. Ela gera aumento de triglicérides e colesterol, ela gera hipertensão, então ela aumenta risco cardiovascular, risco de AVCs, além da questão estética propriamente dita, né? Que é uma questão que também a gente não pode deixar de vislumbrar aqui. Então, a resistência insulínica, ela pode acontecer em qualquer idade, de acordo com alterações hormonais, enfim, e com o processo de ganho de peso, mas ela acontece muitas vezes nesse processo de senescência, de serenidade, né, de envelhecimento, com ou sem doença. Então, prestem bem atenção, peçam para quem está acompanhando vocês também estar atento a essa condição que está intimamente ligada à sua qualidade de vida, né? Está intimamente ligada ao seu processo de manutenção de saúde, beleza e bem-estar. Lembrando que a maioria das doenças desse processo de envelhecimento também estão muito ligadas a processos inflamatórios de glicação, né? Alzheimer, câncer, doenças neurodegenerativas, todas essas doenças têm como base fisiopatológica
né, os processos inflamatórios. E, obviamente, que você tendo uma resistência insulínica, você vai ter um nível de processo inflamatório atuando no teu corpo, muitas vezes sem que você saiba, inclusive, né, e sem que você possa ter uma ação para coibir esse processo, tá bom? Então, fica aqui um recadinho para vocês, né? Prestem atenção a esse processo, né? Tratem, porque vocês terão muito mais saúde e longevidade não tendo resistência à insulina. É isso, um recadinho da doutora Sil de hoje.